nome é Débora, eu faço parte do grupo 16 da turma de Termodinâmica 1 e aqui vai ser o ambiente em que eu vou realizar o exercício. Vamos realizar o item 1 da questão 1. O exercício nos fornece como substância a água, fornecendo os dados de pressão a 25 bar e temperatura a 80 graus Celsius, e pedindo o título, o volume específico e o estado dessa substância. Em primeiro lugar, iremos analisar a tabela A2, procurando a temperatura de 80 graus Celsius. Com base nos dados da tabela, podemos formar o gráfico de pressão por volume, com sua curva característica, e a isotérmia em 80 graus Celsius. Encontramos a pressão de saturação de 0,4739 bar para 80 graus Celsius. Como nossa substância se encontra em 25 bar, vemos que ela está na região de líquido comprimido, ou seja, pressão de saturação menor que a pressão dada. Em seguida, iremos analisar a tabela A3, procurando a pressão de 25 bar. Pela análise, podemos formar o gráfico de temperatura por volume, com sua curva característica, e a isóbara em 25 bar. Encontramos a temperatura de saturação de 224 graus Celsius. Como nossa substância encontra-se em 80 graus Celsius, estamos na região de líquido comprimido do gráfico novamente, ou seja, a temperatura de saturação é maior que a temperatura dada. Dessa forma, chegamos à solução de que a substância é um líquido comprimido. A partir disso, podemos determinar o volume específico dessa substância analisando a tabela A5, chegando no seguinte valor. Para determinar o título, basta pensarmos sobre o que é uma substância em estado de líquido comprimido. Como lidamos com o estado de líquido comprimido, não há presença de vapor e, portanto, o título não existe. Olá, meu nome é Thaís, eu faço parte do grupo 16 de Termodinâmica. Eu vou explicar a questão 1 e item 2, então bora lá. A gente tem de dado do problema que o fluido é o R134A, a temperatura é 40 graus Celsius e o volume específico é de 0,012 metros cúbicos por quilograma. A gente quer o estado, o título e a pressão. A primeira coisa que a gente vai definir é o estado. Então, para isso, a gente vai usar a tabela A10 do Morno Shapiro, que é a tabela de temperatura. A gente vai fixar nossa temperatura de 40 graus Celsius e vamos comparar o nosso volume específico dado no problema com o volume específico do líquido de saturação e com o volume específico do vapor de saturação. Quando a gente faz isso, a gente verifica que o nosso volume específico dado no problema está entre esses dois valores. Ou seja, a gente pode definir que o nosso estado é de mistura bifásica. Definido o estado, vamos calcular o título. Para calcular o título, a gente já tem o valor do volume específico dado do problema e os volumes específicos de saturação que a gente tirou através da tabela 10. Então, a gente vai usar a equação de título descrita para o volume específico, vamos isolar a variável que a gente quer, substituir os valores aqui e achar um título igual a 0,5848, o que é um valor totalmente coerente com o estado de mistura bifásica, já que nesse estado o X sempre está entre 0 e 1. Agora, a gente vai definir a pressão. Para isso, como a gente sabe que o estado é de mistura bifásica, a gente vai usar também a tabela 10, fixando uma temperatura de 40 graus Celsius. A gente sabe que a pressão é igual à pressão de saturação, que é igual a 10,164 bar. Tudo isso a gente pode comprovar graficamente através dos diagramas. No diagrama P por V, quando a gente traça o ponto na pressão que a gente quer, no volume que a gente quer, dentro da nossa isoterma, a gente vê que ela está numa região entre a curva de líquido saturado e entre a curva de vapor saturado, ou seja, a região de mistura bifásica. O mesmo a gente pode verificar através do diagrama TV, quando a gente traça o nosso ponto na temperatura que a gente quer, no volume específico que a gente quer, na nossa isóbara, o ponto está localizado na região também de mistura bifásica. Olá, eu sou a Júlia, do grupo 16 de Termodinâmica, e estarei realizando a resolução do item 3 do exercício 1 aqui. Nós temos que a nossa substância é amônia em P igual a 20 bar, e o volume específico é dado aqui também. Nós queremos a temperatura, o título e o estado da substância. Para isso, primeiro precisamos encontrar o estado da substância. Aqui eu utilizei a tabela A14 em P igual a 20 bar. Ela nos dá o volume específico de líquido saturado e o volume específico de vapor saturado. Comparando com o nosso volume específico dado, a gente percebe que o nosso volume específico é maior que o volume específico de vapor saturado. E, consequentemente, temos que o estado da nossa substância é de vapor superaquecido, ou seja, não há título. Aqui temos um gráfico de P por V que nos mostra que aqui na isoterma temos que em P igual a 20 bar, o nosso volume específico ultrapassa a linha de saturação, ou seja, comprova pra gente que temos uma substância em vapor superaquecido. O segundo passo vai ser encontrar a temperatura. Para isso, eu utilizei a tabela A15, que é a tabela de vapor superaquecido, em P igual a 20 bar e com volume específico igual ao nosso dado no enunciado. Nela, encontramos que a temperatura vai ser de 140 graus. Aqui temos um gráfico de T por V que nos mostra aqui a isóbara de 20 bar
na temperatura de 140 graus e o nosso volume específico, que também está fora da linha de saturação, comprovando que a nossa substância se encontra no estado de vapor superaquecido. Oi, meu nome é Lília e eu vou fazer o item 4 da questão 1. A questão nos fornece alguns dados. A substância é a água, a temperatura é 220 graus e a pressão de 100 bar. E o que nós queremos? O título, o estado e o volume específico. Através da tabela A2, vamos obter alguns dados em função da temperatura. Dada a temperatura de 220 graus, temos que a pressão de saturação vai ser 23,18 bar. Para exemplificar, eu vou mostrar um gráfico de pressão para o volume específico. Vemos nesse gráfico que a pressão de saturação é menor que a pressão dada, então temos um estado de líquido comprimido. Através da tabela A3, temos alguns dados em função da pressão. A pressão é de 100 bar, então a temperatura de saturação é 311,1 graus. Através de um gráfico de temperatura por volume específico, temos aqui que a temperatura de saturação ela é maior que a temperatura dada. Então, o estado é de líquido comprimido, como afirmado anteriormente. Através da tabela 5, vamos obter o volume específico. Tendo a temperatura de 220 graus e a pressão de 100 bar, obtemos um volume de 0,00118 metros cúbicos por quilograma. Lembrando que, como estamos no estado de líquido comprimido, o título não existe.